Um desses encontros, nós podemos ali ver em Êxodo capítulo 3, eu separei os textos, mas eu vou citar só, a gente ganhar tempo. Êxodo capítulo 3, ali fala de um homem chamado Moisés, que falava face a face com Deus. Deuteronômio capítulo 30, se não me engano, no meio do verso 11 ou 12, fala que Moisés foi um dos homens na Bíblia, em especial um dos únicos, que falou face a face com o próprio Deus. Antigamente, antes da queda do homem no Éden, como que era o encontro? Era como? Face a face. E nós só vamos ouvir desse face a face novamente com Moisés em Deuteronômio, nos capítulos finais ali de Deuteronômio. Encontros especiais, face a face com Deus. Eu fico imaginando também outro encontro que me chama muito a atenção. É o encontro daquela mulher que há 12 anos sofria de uma doença. Ela tinha um fluxo constante de sangue, não é? Ela tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos. E um dia ela se encontrou com Jesus. Em meio à multidão que Jesus andava, ela entrou no meio da multidão. E o que ela fez? Ela simplesmente fez o quê? Tocou nas vestes de Jesus. Mas um dos momentos mais impressionantes é quando Jesus diz assim: opa, de mim saiu o quê? Poder. Aquela mulher tocou as vestes de Jesus e logo dele saiu poder. Quando a multidão se abre para ver o que tinha acontecido, Jesus falou, opa, os discípulos até repreendem Jesus, falam: ô Jesus, meio dessa multidão, o Senhor fala, quem tocou? Ele, não, alguém me tocou. E foi um toque especial. Quando Jesus se vira para trás, ele viu uma mulher ajoelhada, tremendo, chorando. As suas esperanças tinham acabado, mas naquele mesmo dia ela obteve forças, tocou nas vestes de Jesus e obteve a cura. Um outro ponto que me chama muita atenção, eu gostaria de deixar aqui para você, é de João. João, discípulo querido, discípulo amado, conta a história que João tentaram matar a João, colocaram um tacho de óleo fervente, jogaram João lá dentro, mas só que João não morreu. E dizem que vaso ruim não quebra, né, João? E não quebra mesmo, né? João, mas só que era diferente, João era um bom homem. O imperador tentou matar ele, não sei se Nero, eu não lembro, né? Constantino, eu não lembro quem era o imperador, mas o imperador tentou matar e não conseguiu matar a João. Então o que ele fez? Manda ele lá para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, se você for pesquisar na internet ou qualquer outro lugar, é uma ilha rochosa. E ela é uma ilha que ela está no meio do mar. Então o que acontece? No final da tarde, o que acontece com o mar? No final da tarde? A maré sobe. Então logo a água vem a ponto de pegar. Imagine só, você está no meio do mar, uma ilha, ali na ilha de pedra, o mar começa a vir para frente. O que você fica? Tremendo. Por isso que ele diz assim, tem um texto de Apocalipse que ele fala assim, que vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui eu entendo que João ele tinha um pouco de medo do mar, porque ele fala isso com prazer. Ele diz assim: eis que fez novos céus e nova terra, e esse mar, e essa terra e esse mar que era aí, não é mais. Por quê? Irmão, durante a tarde a maré vinha violenta para o meio do mar. Eu não sei se você já teve a possibilidade de estar no meio do mar, né? Na hora que o mar está revolto, é algo medonho, dá medo, você não tem para onde correr. Mas um dia, João sozinho, a Bíblia fala que ele já tinha cerca de 100 anos, mais ou menos. Ele estava na ilha de Patmos, irmão. Ele ouvia falar da volta de Jesus, ele ouvia viver com os discípulos, ele tinha visto tudo, ele estava na ascensão. Quando Jesus sobe, Jesus fala: eu vou para o Pai, mas preparar, porque eu vou preparar-vos um lugar e em breve eu vou voltar para buscar vocês. Ele estava nesse dia, ele estava no dia da ascensão, ele sabia das promessas de Jesus, mas só que haviam passado 100 anos quase, irmão, e Jesus não havia voltado. Talvez João começasse a pensar: será que essas promessas de Jesus, será que é verdade? Será que Jesus mentiu? Será que tudo que nós vimos e que nós vivemos, que eu vivi,
Será que o conhecimento que eu tive de Jesus, será que foi tudo verdadeiro? Talvez João ali, velho, 100 anos, fraco, sozinho, abandonado, esquecido pelo mundo, mas não esquecido por Deus. O capítulo 3 diz que João ele viu um ser. E ali, eu acho que na Bíblia é o único lugar onde dá a descrição de Deus. Diz ali que João quando viu, caiu como morto. E esse ser que a Bíblia descreve, tinha uma cinta de ouro no peito, os cabelos deles eram brancos como a neve, como uma lã pura, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como voz de muitas águas, o seu pé brilhava como latão que reluzente. E diz que quando ele se chega perto de João, diz que ele coloca a mão direita sobre João e diz assim: não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. Encontros magníficos, encontros com Deus que foram algo que mexeram com a vida dessas pessoas. Mas um dos encontros que mais me impressiona é o de Mateus capítulo 25. Sobre o que fala o capítulo de Mateus 25, você sabe? Em sono. Sobre o que fala Mateus capítulo 25? Não, fala uma sequência, mas fala especialmente sobre a volta de Jesus. Eu gostaria de fechar aqui alertando vocês ao seguinte ponto. Quando Jesus ele volta, olha só que lição eu gostaria de deixar aqui para vocês. Quando Jesus ele volta a essa terra, Jesus ele faz acepção de pessoas, sim ou não? Não. Tem certeza? Jesus faz acepção de pessoas, sim ou não? Não. Mateus capítulo 25 diz assim: que Jesus vem de um lado, ele coloca o quê? Vou seguir você, né? Os bodes. E do outro lado ele faz o quê? Coloca quem? Quem, irmão? Lá não está escrito salva. Lá está escrito as ovelhas. Ou cordeiros, em algumas versões. Então Jesus, Jesus, ele separa. E para um grupo, ele diz assim, presta atenção. O que ele diz? Vinde benditos de meu Pai, tomai a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava doente, fosse visitar, estava preso, fosse ver-me. Espera um pouco. Isso aqui que Jesus está se referindo se refere ao quê? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, está fazendo... Não, ele se refere ao quê? O que essas pessoas fizeram para herdar o reino dos céus? Os pobres. O que eles fizeram? Peraí, irmão, está falando de obras. Jesus ele se dirige a essas pessoas e diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. O reino é onde? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Salvação por obra, é isso, não é? Nós cremos em salvação por obra, é isso? Jesus aí ele está ensinando salvação por obra, é isso? É claro que não. Jesus ele está ensinando que as pessoas que conheceram a ele tiveram piedade do pobre, deram comida para quem precisava, foram nas cadeias visitar, deram comida para as pessoas que tinham necessidade, deram roupa, amaram, buscaram, não criticaram, mas buscaram, amaram, se entregaram de verdade por aquelas pessoas que erraram, pessoas que eram falidas. Ele diz: vinde benditos do meu Pai. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Eu não sei se eu vou ver você novamente, então eu gostaria de deixar. Você que se interessou, você que veio aqui esta tarde, eu gostaria de deixar uma mensagem especial. Esses encontros que a Bíblia nos apresenta são momentos especiais. Mas Mateus capítulo 25 é o encontro que você e eu teremos com Deus. Eu acredito, irmão, quando Moisés viu a face de Deus, ele ficou com muito medo. Eu acredito que quando a mulher, quando obteve a cura de sua doença, ela ficou extremamente encantada com o rosto de Jesus. Eu fico imaginando o olhar dela brilhando, o choro de alegria, não de tristeza pela dor, mas sim o choro de ter sido curada. Eu fico imaginando João, aquele ser poderoso,
coloca a mão no ombro dele e diz assim, ó, não tenha medo, que encontros fabulosos. Mas Mateus capítulo 25 fala de um encontro que se dará entre os salvos, os perdidos e o próprio Deus. Eu gostaria de fazer com que você refletisse durante essa semana. As pessoas, elas pensam que vir à igreja é uma brincadeira, é um lazer. Como diz em inglês, é um point. Não é. As nossas vidas estão sendo decididas a cada momento que você senta nesse banco. Eu gostaria de fazer você pensar, com que cara você vai encontrar a Jesus? Será que a tua face vai ser de alegria como a dessas pessoas que nós encontramos, que nós acabamos de estudar? Quando você ver Jesus, quando você, irmão, quando ele olhar para esse mundo e ele começar a separar, quando ele dizer assim, ficai aqui, vocês separem, vocês aqui, entrem para o céu, entrem para o gozo. Que cara você vai estar? Eu não sei com que cara você vai estar. Eu só sei que se você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer com que esses bancos, irmãos, estejam apinhados todos os dias de pessoas necessitadas para ouvir a mensagem de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, puxa, mas a igreja tem que fazer, comece você. Comece analisando a sua casa, comece analisando você, a sua vida. Saia daqui hoje você pensando assim, o que eu tenho feito para que esse encontro, quando chegar, seja um benefício, ou o que eu tenho feito na minha vida, que esse encontro seja um malefício. Pense nisso. Eu poderia aqui fazer apelos, eu poderia usar de técnicas, eu não quero isso, eu quero que você saia daqui com a sua razão inteira, plena, de que há um poder na sua mão. Você é quem decide. Você é quem decide, irmão. A Bíblia me afirma e ela me dá textos que eu não acredito em predestinação, que você nasceu para ser alguma coisa. Deus ele já estabeleceu isso, não. Eu acredito no poder de decisão. E eu acredito também que você, o único ponto da predestinação, você nasceu para ser salvo, sabia disso? Você nasceu para ir para o céu, você não nasceu para ir para o inferno. O inferno não foi criado para que você vá para ele. Você nasceu para ir para o céu, você é a coisa mais preciosa que o céu tem. A gente não costuma dizer, Jesus morreu pela igreja. Jesus não morreu pela igreja, Ele morreu por seres, Ele morreu por você que se interessou e veio aqui esta tarde ouvir a palavra de Deus. Então, pense na sua vida, pense nas coisas que você tem feito. Pense que muitas das coisas que você sofre hoje são porque você decidiu errado. Logo, o primeiro passo é você reconhecer a tua culpa e se humilhar aos pés de Jesus, que certamente Ele vai ouvir a tua oração. Nós vamos ouvir agora uma música especial. Eu gostaria que você meditasse nessa letra. O nome dessa música é Decisão. Preste atenção na letra e saia daqui com a certeza de que você foi perdoado, que você foi salvo, mas é necessário que você escolha o Senhor que você quer servir. E que encontro você quer ter? De que maneira você quer estar nesse encontro com Jesus? Com um sorriso na face? Ou com a dúvida e a incerteza da perdição? Que Deus abençoe vocês. Amém.